Meu nome é Luísa Rodrigues Lopes e eu sou orientanda da professora doutora Lúcia Grimberg. A minha pesquisa se chama Por que estávamos todos inquietos? A vida política e jornalística de Mário Martins, e está situada entre os anos de 1967 e 1969. A minha pesquisa se localiza dentro da pesquisa da minha orientadora, que se chama A Repressão à Vida Política Profissional na Ditadura. Prisões, cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos e inquéritos policiais militares, que está localizado entre os anos de 1964 e 1979. Este presente trabalho busca analisar a atuação de Mário de Souza Martins nas esferas política e jornalística, locais onde circulou durante os anos de 1967 e 1968, enquanto exercia um mandato eletivo como senador pelo MDB e integrava a redação do Jornal do Brasil e da revista Manchete. Por meio de seus discursos no Congresso Nacional, combinados às suas colunas normalmente publicadas na página 6 do Jornal do Brasil, buscou-se investigar aqui como então senador e jornalista posicionava-se frente à ditadura militar e como essas posições interferiram na sua vida política parlamentar. Além disso, procurou-se compreender também, a partir de seu processo de cassação, como as categorias classificatórias utilizadas pelos órgãos de informação são implementadas em seu caso, culminando na sua prisão em dezembro de 1968 e na cassação de seu mandato e suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 10 anos em fevereiro de 1969. É durante o seu tempo de estudante universitário de Direito que tem seu primeiro contato com o jornalismo. Inicialmente escreve artigos sobre pugilismo para o Diário Carioca e para o jornal A Crítica. Posteriormente, perpassa uma série de jornais, tais como O Mundo Esportivo, que tem seu fim em 1933, e o jornal A Esquerda, este que possui caráter de denúncia à corrupção que se instaurou na fábrica de rendas ARP, em Friburgo. No ano de 1936, retorna ao Rio como colaborador de diversos jornais, dentre eles o jornal O Radical, que nesse momento tinha sua equipe presa por estar identificada com o ex-prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto Batista. É então nesse momento que, seguindo a linha do jornal, Mário Martins vai manifestar-se também contra a ditadura do Estado Novo e a prisão de parlamentares oposicionistas. Identifica-se já nesse período com o movimento estudantil, quando do acontecimento do cercamento da sede da UNE no Flamengo, localizada no Rio de Janeiro. Essa postura de defesa do movimento estudantil vai percorrer toda a trajetória política e jornalística de Mário Martins e pode ainda ser vista em seus discursos no Congresso Nacional, onde manifestou-se contra as brutalidades cometidas pelo regime, contra a invasão da Universidade de Brasília e contra a prisão de líderes estudantis, tais como Vladimir Palmeira e Onestino Guimarães. Dessa maneira, é identificado em 1966 pelos órgãos de informação como um líder político estudantil. A participação em atividades sindicais, organizações comunitárias, a eventual participação política em grupamentos identificados como contestadores das tradições nacionais e os vínculos profissionais acabariam por compor um tipo ideal de suspeição que poderia ser integrada à produção de dossiês dos chamados inimigos da nação, como indica Pedro Ivo Teixeirense. O objetivo deste trabalho consiste em analisar a trajetória política e jornalística de Mário de Souza Martins no combate à ditadura, assim como vai buscar compreender como as classificações utilizadas em seu dossiê impactaram a sua vida pública e resultaram em sua prisão e posterior cassação e suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Como dito anteriormente, a pesquisa sobre a trajetória do senador Mário Martins está inserida em um projeto mais amplo sobre a repressão aos políticos profissionais na ditadura. Então, a partir de seu processo de cassação, que pode ser localizado na base de dados CIAN do Arquivo Nacional, eu busquei analisar os discursos proferidos pelo parlamentar no espaço temporal que vai do ano de 1967, que é o ano em que ele é eleito como senador pela Guanabara, até o ano de 1969, o ano que ele é cassado. Isso tudo como forma de compreender as posições políticas do parlamentar no dia a dia da atividade política da oposição. A partir disso, eu entendi que era possível compreender que a maior parte destes discursos são destinados à defesa do movimento estudantil e à oposição ao governo, no que diz respeito à cassação de mandatos parlamentares, ao entreguismo e aos órgãos de informação. Dessa maneira, torna-se fundamental a consulta à historiografia referente ao MDB, ao UDN, que é o seu ex-partido,
e também ao que diz respeito à conjuntura repressiva que se instaurou firmemente a partir de 1964. E além disso, as colunas com comentários de teor político escritas por ele no Jornal no Brasil também foram utilizadas como forma de compreensão do perfil crítico e sempre a favor da legalidade. Estas que se encontram localizadas na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Por exercer o papel de jornalista de profissão, torna-se importante também compreender o papel dos meios de comunicação na percepção da violação dos direitos políticos e como eles fornecem legitimidade à atividade política. A partir da análise de todo esse material, é possível compreender que Mário Martins é um grande defensor do movimento estudantil, pois questiona os senadores, abre aspas, que crime foi cometido pelas figuras mais expressivas da juventude brasileira, fecha aspas. Além disso, é possível observar a continuidade de sua postura no que diz respeito à legalidade, opondo-se fortemente às intenções dos militares de se perpetuarem no poder, indicando, abre aspas, pois que venham as ameaças contra toda a bancada da Câmara ou do Senado, mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto tivermos vida, indistintamente, todos nós, e até mesmo aqueles que representam a Guanabara pelo Partido da Arena, não vamos ficar indiferentes. Fecha aspas. É interessante de se observar também que o então senador carrega, além de seu envolvimento direto com o movimento estudantil, um outro fator que preocupou diretamente os órgãos de informação do regime e os permitiram incluí-lo no perfil de suspeição clássico, sua ligação com o jornalismo. De acordo com Lucia Greenberg, os meios de comunicação podem reforçar ou desqualificar a identidade entre políticos e cidadãos, pois são um meio de garantir a legitimidade da atividade política. Eles possuem uma grande capilaridade e exercem função tão importante quanto os comícios e reuniões públicas dos partidos. Além disso, é possível compreender que a grande imprensa tem clara orientação política, a de seu dono, sendo assim possível reforçar ou enfraquecer os vínculos partidários. O Jornal do Brasil, diferentemente do O Globo, buscou divulgar com mais afinco os debates do Congresso Nacional, noticiar as divergências internas e as contradições da defesa da democracia. Apesar de ser situado por Greenberg como tendo um caráter duplo no quesito das cassações parlamentares logo no ano de 1964. Eles se dividem entre os editoriais e artigos de opinião, que apoiam as cassações, e certa problematização presente nas reportagens. Então, a partir disso, o Mário Martins ele vai se utilizar da sua coluna no Jornal do Brasil para expor os seus pontos de vista contrários às arbitrariedades do governo, indicando, abre aspas, que esse governo tinha nascido de um pronunciamento militar, na base do coice das armas, não fora consagrado pelas urnas numa eleição popular, fecha aspas. Dessa maneira, é classificado em seu dossiê como envolvido em atividades subversivas que poderiam ser comprovadas através de pronunciamentos, lançamento de manifestos, entrevistas e participação em agitações. Além disso, estaria ligado a articulações, reuniões conspiratórias e no planejamento de manifestações de classe, e por isso poderia ser classificado como um intelectual de esquerda. A partir de seu extrato de prontuário, reunido pelo Serviço Nacional de Informações, o SNI, pode-se observar a tentativa de fornecer uma justificativa para a violação de seus direitos políticos, baseada em alguns pontos. A ligação com o movimento estudantil, porque em discurso proferido no dia 21 de setembro de 1968, o parlamentar afirmou que participou da passeata dos 100 mil, abre aspas, não como senador, mas como cidadão, fecha aspas. A sua ligação com sindicatos, tendo exercido o cargo de presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guanabara durante 1967, acusações de rearticulação do PCB e também por se manifestar fortemente contra o governo, sendo a favor da Frente Ampla e contra a destinação de crédito especial ao SNI. Podemos concluir também que a longa identificação e a participação do senador no movimento estudantil, como identificado em seu discurso, sua ligação profissional com o jornalismo, o que o inclui como intelectual, e a sua posição no Congresso Nacional durante os anos de chumbo da ditadura, o que resultou em sua terceira prisão, constituíram motivos suficientes para a formulação de um dossiê arbitrário com vistas a suspender os direitos políticos e cassar o mandato eletivo federal do senador Mário de Souza Martins. Abre aspas.
nos termos do artigo 2º do Ato Complementar número 39. Fecha aspas. Compreender a trajetória política e jornalística de Mário Martins torna-se parte fundamental para compreender quais os limites de oposição legal, surgida através do recém-criado MDB, e inscrita dentro da lógica do bipartidarismo. Para Maria Vitória Benevides, o novo partido de oposição surge com vistas a conferir legitimidade ao regime instalado pelo golpe. Já para Kinzo, é difícil afirmar que em seu início o MDB possui uma organização partidária de fato. Essa organização que se caracterizaria tendo, por exemplo, um quadro hierárquico organizado em diversos níveis. Seria dificultada pela série de imposições burocráticas do novo sistema legal implementado pelo regime repressivo. O MDB reuniu uma série de oposições distintas entre si dentro de um único partido, o que levaria tempo até que os membros se ajustassem na tomada de decisões, o que não indica que todas elas foram tomadas de forma unânime. Além disso, compreender também como o então senador se inseria no campo dos intelectuais e reforçava sua posição para além da esfera institucional é também fundamental para se compreender o papel, a difusão e o uso da grande imprensa no campo das percepções dos direitos políticos e de suas violações, e compreender a permanente competição partidária em torno da condução política. De acordo com Lúcia Greenberg, a legitimidade da democracia nunca é algo permanente. É um processo constante de convencimento e mobilização, onde os políticos e intelectuais possuem um peso fundamental. Dessa maneira, Mário Martins se junta a Carlos Castelo Branco no que se refere à defesa da democracia e à oposição às cassações de parlamentares. Essa posição pode ser vista em discurso de 18 de maio de 1966, onde se opõe fortemente ao governo no que diz respeito a uma nova lista de cassações e à promoção de eleições de forma indireta, indicando que essa seria, abre aspas, negócio no qual o povo não entra e nem é chamado. Fecha aspas. Aqui estão as fontes. E a bibliografia utilizada na pesquisa.